Vamos iniciar a gravação, só lembrando, quem não quiser aparecer, por favor, não ative a sua câmera, ok? Então, gente, boa noite. Muito obrigado por estarem aqui na aula, assistindo comigo mais essa aula. Nós estamos no ponto 4.3, sessão 4.3 da sua disciplina. Então, nós estamos na unidade 4, Direito Brasileiro, Fundamentos e Evolução Histórica. A gente vai falar da sessão 4.3, Codificação pós-Constituição Federal de 88, e a gente só lembra o seguinte: o que é uma codificação? A codificação é a tentativa de colocar todas as normas jurídicas de determinado sistema em uma só norma, uma só lei, melhor dizendo. Então, eu tento atrair as normas que digam respeito a determinado ramo do direito para um só documento normativo. Isso é possível? Olha, infelizmente a gente tem uma complexidade hoje que não nos permite fazer isso. E aí a gente tem o que se chama de microsistemas. Então, nos microsistemas é possível que nós codifiquemos, mas infelizmente, dado a quantidade de normas, não é possível que a gente acabe juntando todas as normas em um só documento. Agora, houve essa pretensão desde a época da Revolução Francesa, não conseguimos hoje, dada a complexidade das nossas relações jurídicas, mas nós temos algumas normas pós-Constituição de 88 que acabaram codificando, acabaram juntando determinados assuntos, mas a gente vai ver, por exemplo, que o Código de Defesa do Consumidor é um código, por exemplo, que tem relações civis que poderiam estar dentro do Código Civil, mas, dada a sua importância, ele acabou criando um microcosmo aí, um microsistema jurídico próprio, ok? Então, a gente vai ver o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ver o Código Civil, a gente vai ver o novo Código de Processo Civil e outras legislações que são interessantes aqui pós-88. Só lembrando, todos esses temas, todos esses códigos, eles foram adaptados à Constituição de 88. Então, nós tínhamos aí legislações muito antigas, regras muito antigas, alguns códigos realmente precisavam mudar há muito tempo. O Código Civil é o código que é o melhor exemplo de mudança, porque, na verdade, antes mesmo de se falar em Constituição, lá na década de 70 já se falava em mudança de Código Civil. Então, eu tive professores que falavam que estudaram já no projeto do novo Código Civil, que nunca aconteceu, que nunca foi trocado. O Código Civil de 1916 ele só é trocado, então, em 2002. Agora, tem um lado negativo, por quê? Porque aquele projeto lá da década de 70, 80, ele foi o projeto base para esse código atual, para esse código 2002. Então, a gente pega um código novo antigo, tá? Por mais que ele tenha sido adaptado, por mais que ele tenha passado por uma revisão, mas alguns autores vão criticar, falando que ele não ousou onde ele deveria ter ousado, então, que ele não foi além. Então, só lembrando, a Constituição, e aí a gente volta ali naquele desenho da pirâmide de Kelsen. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho, gente. Então, vamos lá. Só lembrando que nós temos, de acordo com a teoria pura do direito, uma norma fundante. Então, nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil servindo como norma fundamental para as demais normas chamadas de infra ou abaixo da Constituição. A partir daí, então, todas as normas recebem a sua validade a partir da Constituição. A seta não ficou muito adequada, não, mas eu espero que vocês tenham entendido. Nós temos vários tipos de norma, nós temos aqui emendas constitucionais que são Constituição, nós temos leis complementares, nós temos leis ordinárias, nós temos medidas provisórias que são transformadas em leis ordinárias, nós temos leis delegadas que são transformadas em leis ordinárias. Todas essas normas que estão aqui embaixo, gente, elas vão retirar a sua validade da própria Constituição. Falo isso porque toda e qualquer norma que seja jogada no mundo jurídico precisa estar de acordo com a Constituição. E é isso que vai acontecer com a Defesa do Consumidor, Código de Processo Civil, etc. Inclusive, pós-Constituição, começou-se a falar em o nome do ramo, só que
adjetivado, qualificado pelo termo constitucional. Então, não se falava mais de direito civil, falava-se de um direito constitucional civil. Por quê? Porque o direito civil, ele tinha que obedecer às regras constitucionais, o direito civil, ele tinha que respeitar as normas da Constituição. Beleza. Então, o que a gente tem? Toda e qualquer inovação legislativa posterior deve observar os preceitos constitucionais. E o que veio antes, gente? O que veio antes da Constituição? Aí a gente tem aquele fenômeno que eu já falei para vocês em algumas situações, que nós temos a recepção e não recepção. Se eu tenho uma norma que ela entra em confronto com a Constituição, ela é uma norma antiga, aí fala-se que ela foi não recepcionada pela Constituição. Se a norma que está em análise é antiga, ela está ok, ela respeita a Constituição atual, ela é recepcionada naquela nova ordem jurídica. Inclusive, tem que ter cuidado, porque nos concursos se pergunta sobre isso e fala-se sobre inconstitucionalidade. Não existe inconstitucionalidade das normas anteriores à Constituição. As normas anteriores à Constituição ou foram recepcionadas ou foram não recepcionadas. Ok, e as normas posteriores? Aí sim eu falo em inconstitucionalidade. Beleza, então, o que nós queremos falar aqui desse começo? Que tudo que veio posteriormente se fundou na Constituição, extraiu princípios constitucionais e, a partir da Constituição, nós temos uma nova ordem de leis inovando no mundo jurídico. Nós temos aí a constitucionalização das leis, já vimos, então, referências diretas aos preceitos da Carta Magna, no texto das normas infraconstitucionais. A Constituição volta a ter importância no ordenamento jurídico brasileiro, coisa que não existia em época de exceção. Então, como os direitos fundamentais foram achatados, como os direitos fundamentais foram descumpridos, a Constituição perde importância. A partir da Constituição de 88, Constituição Cidadã, Constituição que volta a falar de direitos e garantias fundamentais, nós temos as pessoas tendo, ou novamente tendo, direitos e garantias fundamentais, e esses direitos e garantias fundamentais, eles perpassam todo o sistema jurídico, eles perpassam toda a legislação de maneira transversa. E essas normas e princípios constitucionais têm que ser obedecidos por essas novas normas, por essas novas leis, por esses novos códigos. Então, o que a gente vai ver aqui hoje? A gente vai ver a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. A gente vai falar um pouco da Lei do Inquilinato, Lei 8.245. A gente vai falar da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. A gente vai falar do Código de Defesa do Consumidor, Lei 10.406/02. A gente vai falar da Lei de Recuperação Judicial e Falência, Lei 11.101/2005, e, finalmente, o novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015. Ok. Código de Defesa do Consumidor. Foi a própria Constituição que determinou que essa relação, que é uma relação desequilibrada, então a gente tem que pensar aqui no Código de Defesa do Consumidor como tendo os fornecedores de produtos e serviços de um lado e os consumidores do outro. Só que essa relação não é assim, essa relação é desequilibrada. E o que o Código fez? O Código, então, ele tenta reequilibrar essa relação do consumidor. O consumidor que estaria num patamar abaixo do fornecedor de produto e serviço, ele, então, ganha equilíbrio a partir do Código de Defesa do Consumidor. A própria Constituição vai trazer a notícia de que a defesa do consumidor seria verificada, seria, então, realizada através de lei. Então, gente, nós temos, então, o artigo 5º 32, falando: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, a própria Constituição de 1988, verificando que existia um desequilíbrio, uma relação desequilibrada entre o consumidor, e aí é só pensar no Gustavo versus Volkswagen, Gustavo versus Ford, Gustavo versus whatever, qualquer dessas grandes empresas, a relação de Gustavo está totalmente desequilibrada. Precisava, então, uma norma que falasse sobre isso. Então, o artigo 48 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da sua Constituição, ele vai falar o seguinte:
Artigo 48, o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará um Código de Defesa do Consumidor. Então, a Lei 8.078, ela vem ao encontro do que fala o artigo 48 e ela, então, joga o Código de Defesa do Consumidor no mundo jurídico. Por que o Código de Defesa do Consumidor é importante? Então, primeira coisa, melhoria da relação. Então, o que era desequilibrado vai se tentar equilibrar. Com isso, melhoria de produtos vendidos, serviços prestados e garantias previstas ao consumidor na própria legislação. Olha aqui, artigo 6º, Lei 8.078. São direitos básicos do consumidor. Proteção à vida, saúde, informação clara, adequada sobre produtos, serviços, proteção em fase de publicidade, práticas e cláusulas abusivas e enganosas, prevenção e reparação de danos sofridos, entre outros. Então, gente, antes, se eu tinha um vício do produto que atentasse contra o consumidor, eu teria que ter um consumidor provando que aquele produto lhe gerou um dano, a partir desse dano, responsabilização civil. Eu tenho o Código de Defesa do Consumidor falando que isso deve ser um cuidado do fornecedor do produto ou serviço, não causar dano ao consumidor com o seu produto ou serviço. Então, deveria ser um cuidado a ser tomado pelo fornecedor de produto ou serviço, essa proteção do consumidor. Propagandas. O consumidor tem direito de saber se ele está sendo exposto a uma propaganda. Então, esse negócio de propaganda em novela, propaganda na revista, tudo isso tem que ser explicitado para o consumidor, porque às vezes ele não percebe que está sendo sujeito ali daquela propaganda. Isso tem que ser explicitado nos termos de hoje. Inovações relacionadas ao direito do consumidor. Então, há outros que acabaram influenciando outros ramos. E aí nós temos o que se chama de diálogo das fontes. O que é importante para o Código de Defesa do Consumidor, ele acaba influenciando em outras normas. O que é importante nas outras normas acaba influenciando também na defesa do consumidor. Então, como fala Cláudia Marques, isso é o diálogo das fontes. Isso pode sair de um sistema para um outro sistema, o que for melhor que proteger, então, as pessoas daquele sistema. Inovações importantes, então, no plano processual, possibilidade de inversão de ônus de prova. Isso é muito importante, gente. Por quê? E por que a inversão de ônus da prova? A regra no seu processo, no Código de Processo, é quem alega um fato, prova. Mas aí, imagina a seguinte situação. E se o consumidor não conseguisse provar? Está tudo muito óbvio, mas ele não tem como provar aquilo que ele está alegando. Por quê? Porque a prova é muito difícil. O consumidor não consegue realizar aquela prova em específico, porque aquela prova é muito difícil. Em alguns casos até, ela é chamada prova diabólica. Não adianta você atribuir esse ônus para o consumidor que ele não conseguiria jamais. Como, por exemplo, eu adoro esse exemplo aqui no direito do consumidor, essas relações que a gente tem a partir de ligações telefônicas. Então, empresas de telefonia celular, empresas de TV a cabo, elas vão se relacionar com os consumidores através de ligações telefônicas. Imagine que eu não tivesse inversão de ônus de prova. Sempre que o cliente alegasse uma modificação ou algo diferente do que ele solicitou a partir dessas ligações telefônicas, ele teria que provar que aconteceu de uma maneira e não da maneira que a empresa está determinando, está fornecendo para ele. Imagina a dificuldade que isso seria. Beleza, com a inversão do ônus da prova, como se sabe que a maioria dessas ligações é gravada, então inverte-se o ônus. Isso é, a empresa é que tem que fornecer a degravação nas relações de direito consumidor. Então, gente, é possível a inversão do ônus da prova. Essa inversão do ônus da prova, ela vai acontecer principalmente quando a gente tem dificuldade na mão do consumidor para conseguir chegar até aquela prova. Existia um determinado carro aí de uma empresa automobilística que depois de determinado tempo ele soltava a roda de trás. Então, em alta velocidade, ele soltava a roda de trás. Isso, vários casos aconteceram e foram catalogados. Ou então aquele carro que explodia. Recentemente tivemos de novo carros que explodiam. Então, imagine se isso for
da prova do consumidor, ou do ônus probatório do consumidor em processo, o que vai acontecer? Possivelmente o consumidor não vai conseguir fazer aquela prova, porque é um erro de projeto. Então, a empresa com a inversão do ônus da prova tem que provar que não houve o erro de projeto, né, nos casos desses ônus verificados. Então, possibilidade de inversão de ônus de prova, já que em muitas situações concretas é mais difícil que a prova seja produzida pela empresa e não pelo consumidor, tutelando ainda questões ligadas ao direito coletivo. Então, gente, só lembrando, a prova que é fácil ao consumidor, ele vai ter que carregar o processo. A prova que é difícil ao consumidor, que ele vai pedir inversão do ônus da prova. Possibilidade de desconsideração de personalidade jurídica, então o Código de Defesa do Consumidor ele vai tratar da desconsideração, só lembrando que nós falamos desse assunto, falamos lá do artigo 50 do seu Código Civil. O Código Civil no artigo 50, ele vai falar da inversão do ônus de prova, ok? Só um momento, gente. Então, o que é desconsiderar a personalidade jurídica? Só lembrando que a personalidade jurídica, a pessoa jurídica, ela tem personalidade própria e a sua personalidade própria é diferente da personalidade do investidor, daquela pessoa física ou pessoa jurídica que investe ali naquela estrutura. Então, gente, o que acontece na desconsideração? A separação, que é a vida, por algum momento, ela deixa de existir e obrigações que são inicialmente da pessoa jurídica são imputadas aos investidores daquela estrutura, ok? Então, isso será a desconsideração da personalidade jurídica. Lá no Código Civil, a gente tem lá no artigo 50, ok? É possível a desconsideração, então, responsabilizando sócios por condutas danosas e aplicada, então, em direito civil, empresarial, direito trabalhista, direito ambiental, em vários locais, a gente tem a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, ok? O fato é que a desconsideração aqui, ela foi uma novidade. Então, o Código de Defesa do Consumidor traz essa novidade para o nosso direito. Essa novidade, ela, então, é interessante para os demais ramos, e o Código Civil agora, artigo 50, vai trazer também essa possibilidade de desconsideração. Além disso, nós temos um rol exemplificativo. Se é exemplificativo, gente, significa que não é taxativo. O que é um rol taxativo? Só aquilo, pronto, acabou. Exemplo. Vamos abrir aqui para vocês o nosso Código Civil. Quando a gente fala de direitos reais, a gente fala dos direitos que estão no artigo 1225. Então, se eu falo de direitos reais, eu falo somente daqueles, porque o rol é um rol taxativo. Eu não permito criatividade. Então, olha aqui, gente. 1225. São direitos reais. Propriedade, superfície, servidão, blá, 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 blá. Aí chega até aqui a laje. Somente esses institutos previstos é que são considerados direitos reais. Eu não tenho outros direitos reais. Por quê? Porque esse rol é taxativo. Fazendo contraponto ao rol taxativo, está o rol chamado de exemplificativo, em que eu tenho a enumeração de determinadas condutas, aí no caso do Código de Defesa do Consumidor, só que aquelas condutas só são um exemplo. Eu posso ter muitas outras condutas sendo consideradas condutas vedadas, condutas proibidas aqui na defesa do consumidor. Então, olha aqui, vamos lá de novo. As práticas abusivas do artigo 39. Entre outras, então muitas práticas podem ser consideradas abusivas e o juiz, no caso concreto, ou casuisticamente, que vai determinar. Nós temos venda casada, eu te obrigar a comprar um produto para vender um outro produto, envio de produto ou serviço sem autorização prévia, e aí aquele caso clássico do cartão de crédito que era enviado para a casa das pessoas sem que as pessoas solicitassem esse cartão de crédito, aumento de preço sem justificativa, e aí a gente pega ótimos exemplos, a gente tem ótimos exemplos agora, na época do coronavírus,
que de uma hora para outra eu tenho um aumento sem justificativa do valor do álcool gel, de produtos que fazem asepsia, então produtos bactericidas, eles acabam sendo tendo seu preço aumentado, porque são produtos que as pessoas vão procurar para eliminar o vírus. Então, o Código de Defesa traz condutas que são consideradas abusivas, então, de antemão, ele já demonstra que ele está protegendo o consumidor, que essas condutas não podem acontecer e que, se acontecem, elas têm que ser reprimidas pelo ordenamento jurídico. Vedação de exposição do consumidor ao ridículo na cobrança. Então, antigamente, o cobrador ligava para casa, ligava para o trabalho, falava que a pessoa estava devendo, fazia um auê, fazia um escarcéu. Agora, não é que você não possa cobrar, mas você tem que cobrar do seu devedor com todo o respeito, porque ele é um consumidor, então o consumidor tem que ser cobrado com respeito. Não é que você não possa cobrar, você tem direito de cobrança, que você não pode abusar do seu direito de cobrança. É isso que tenta se evitar aqui com essa proteção no Código de Defesa do Consumidor. Proteção contratual, através de interpretação de cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Só lembrando, e aí a gente já dá uma antecipada aqui, os contratos de defesa do consumidor geralmente são contratos de adesão. Então, gente, contratos de adesão significa que uma das partes confecciona o contrato, vai determinar a redação daquelas cláusulas e a outra simplesmente assina. Não existe muita opção da outra parte. Então, só para a gente ver aqui, então os contratos de adesão, eles devem ser redigidos de maneira clara, de maneira inteligível, utilizando fontes de tamanho adequado para leitura e compreensão. E aí, por conta disso, pelo fato do contrato de adesão ser redigido pelo fornecedor de produto ou serviço, pelo fato dele ser claro, a redação ter que ser clara, se houver dúvida na interpretação das cláusulas contratuais que envolvam relações de consumo, porque o fornecedor é a pessoa que deve realizar essa redação clara, então a interpretação desses contratos, caso gerem dúvida, caso gerem dupla interpretação, prevalecerá sempre a interpretação mais favorável ao consumidor. De novo, por quê? Porque não é o consumidor que redige, o consumidor apenas assina. O consumidor não tem poderes de modificar as cláusulas dos contratos que assina. Professor, eu tenho sim. Beleza, vai tentar mudar você, só você. Você vai pegar um ramal de telefone na Claro e tenta mudar o contrato de fornecimento de serviço telefônico, serviço de telefonia móvel da Claro com um só. Óbvio que quando você é um cliente de grande potencial, imagina que eu vou fornecer telefone e eu sou o Tribunal de Justiça. Eu vou fornecer telefone gratuitamente para todos os meus juízes. Eu tenho, sei lá, 300 mil ramais de telefone, 300 mil telefones, 300 mil linhas que eu vou fornecer. Óbvio, aí você pode exigir um contrato especificamente para você. Agora, você, pobre consumidor, não tem a mínima condição de mudar o contrato de telefonia para que sejam feitas adequações. Não, isso não existe. O prazo Samara, é só lembrar a moça saindo do poço e se arrastando, viu, Mayra? Direito de arrependimento. Então, em 7 dias, por isso que é prazo Samara, 7 days. Em 7 dias, se você comprar produtos fora do estabelecimento, isso tem que ficar claro na cabeça dos senhores. Vira e mexe, aluno vem e me questiona sobre isso. Isso é, fora do estabelecimento, via telefone, via internet, via catálogo, né? Antigamente, aí tem até hoje a Natura, mas via catálogo, tinha Hermes, que tinha um catálogozinho. O fato é que se você compra o produto fora do estabelecimento, fora da loja, quando chega o produto, você tem 7 dias a partir da chegada do produto para você se arrepender. Não importa o motivo, gente, ela não é motivada. Não gostei da cor, não gostei do tamanho, whatever. Nem precisa não gostado de alguma coisa. Você se arrependeu. E aí você não precisa ficar com o produto. Uma coisa interessante também é que as empresas vêm facilitando
o cancelamento da compra, porque antes a coisa mais difícil era você conseguir perceber no site como cancelar a compra, Deus os acuda. Então, para você exercer seu dia de arrependimento era a coisa mais difícil. Hoje em dia, tudo vem com muita clareza, tem lojas que fazem isso com muita maestria. Outro dia, isso já faz uns 4 anos ou 5, eu devolvi um livro que estava com problemas, mesmo depois de um mês que o livro estava comigo. Então, não foram nem 7 dias, um mês que o livro estava comigo, eu acabei devolvendo porque ele apresentava um problema, ok? Então, gente, quer arrepender? Arrepende, não precisa pagar nada por isso, quem vai pagar é a empresa. Daí também a redução do espectro de atendimento das empresas. Como assim, Gustavo? As empresas que antes atendiam nacionalmente, mandavam produtos para o Brasil inteiro, elas diminuem o espectro de atendimento, porque eu mando um produto lá para Rondônia, a pessoa arrepende, eu tenho que buscar o produto lá de Rondônia e trazer para cá. Então, eu tenho que pensar nisso. A logística, ela tem que ser a logística para entrega e, se houver arrependimento, a logística para recolhimento do produto. Eu lembro que outro dia eu comprei um outro produto que ele veio, a primeira versão estava torta, a segunda versão estava torta, a terceira versão estava torta, eu cancelei a compra. Então, foram 3 envios seguidos, era um capacete, e o capacete estava totalmente torto, né? E aí eu acabei desfazendo a compra, e por sorte eu acabei nesse meio tempo caindo, e aí não precisei mais de capacete, cancelei a compra também. Mas eu caí de capacete, tá, gente? Cláusulas abusivas, então, nulas de pleno direito. A gente já viu que não é possível cláusulas abusivas. Se existirem cláusulas abusivas, elas são nulas de pleno direito, como, por exemplo, diminuição da responsabilidade. Então, através do contrato, o fornecedor de produto ou serviço tenta diminuir a sua responsabilidade sobre o vício do produto ou serviço. Inversão do ônus da prova, de maneira contrária ao consumidor, então inverter a inversão do ônus da prova, ou determinar que não haverá inversão do ônus da prova, ou então determinar foro de eleição ou arbitragem compulsória, por exemplo. Então, que se houver qualquer tipo de problema naquele contrato, que as partes escolhem um foro de arbitragem. Então, que aquele determinado contrato teria uma cláusula compromissória, as pessoas deveriam levar aquele conflito ao árbitro antes de levar para a justiça. Já vimos aqui a questão do contrato de adesão gerando, então, a interpretação mais favorável ao consumidor. Só questões básicas de bancos e instituições financeiras. Os bancos e instituições financeiras, nos seus contratos creditícios, não estão sujeitos às regras de defesa do consumidor, ok? Então, nos seus contratos creditícios, os bancos não serão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. O que significa isso? Nas demais operações, aí sim nós teremos relações de defesa do consumidor verificadas ou regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, o banco resolve pegar e descumprir um contrato, o banco resolve entrar na sua conta sem ingressar em juízo para fazer isso, o banco te promete A, faz B, o banco joga um empréstimo na sua conta sem que você tivesse solicitado. Tudo isso são questões que podem ser, sim, ligadas à defesa do consumidor. Agora, questões ligadas a juros abusivos, olha, está cobrando 200% de cartão de crédito, está cobrando 1000%, olha, que pena, isso é uma questão financeira, não é uma questão de direito do consumidor. Eu proíbo uma pessoa física de emprestar dinheiro, mas eu não proíbo o cartão de crédito de cobrar 200% ao mês de juros. Lei do inquilinato, relevância. Então, saímos da defesa do consumidor, vimos a importância daquele microcódigo do consumidor, daquele microsistema de relações de consumo, viemos para o microsistema das relações de inquilinato. Só lembrando, gente, quando a gente fala de relações do inquilinato, a gente está falando de relações de uma pessoa que tem uma casa, um apartamento, virou uma bolinha, desculpa. Então, uma casa
um apartamento. Ficou feio demais, né, gente? Desculpa, só uma casa, tá? Então, a pessoa que tem uma casa e a pessoa que tem dinheiro, mas não tem essa casa. Então, que relação a gente vai ter na lei do inquilinato? Aqui, vinculada à lei do inquilinato. A gente tem as relações entre locador, também chamados de senhorio, e inquilino, ou locatário. Nossa, mas tá feio demais aqui o negócio. Aqui, locatário. E ou inquilino. Ok. Que relação a gente vai ter? A entrega do bem imóvel e a entrega do aluguel. Beleza. Então, essas relações de inquilinato, elas são relevantes porque, ora, elas vão pender para dar benefícios para o locador, ora, vão pender para dar benefícios para o locatário. As últimas alterações são alterações vantajosas para o locador, mas que acabaram não gerando os efeitos esperados na justiça. Então, é um dos contratos mais utilizados em relações privadas. A gente tem muitos contratos de aluguel. Lembrando que não necessariamente eu preciso ter um contrato escrito para ter um contrato de aluguel. É possível um contrato verbal de aluguel. Agora, se eu não escrevo o que se pede, eu vou utilizar a lei como sendo fonte de regulação daquele contrato, que pode ser muito ruim para as partes. O ideal, então, é que tenhamos um contrato que vai regular essas relações de inquilinato. 3 espécies de contrato lá na lei do inquilinato, 8.245. Nós temos o contrato residencial, a pessoa loca para moradia, a pessoa loca então uma casa, um apartamento, um loft, um quarto-sala. Então ela aluga para fins residenciais ou aluga para fins empresariais. Aí nós temos os contratos chamados de não residencial e contratos por temporada, contratos inferiores a 3 meses. São os 3 tipos de contratos que são regidos pela 845. Os contratos residenciais, eles são os mais importantes para a lei, por quê? Porque eles dão direito à moradia. Apesar dos contratos não residenciais também terem vasta determinação e legislação, inclusive dando direito de renovação compulsória se o inquilino tem mais de 5 anos ali naquela relação de locação. Então, gente, o contrato residencial é muito importante, o não residencial é importante e também tem determinações, e a lei do inquilinato, então, ela vem para reger esses contratos. Houve mudanças, então, em 2009, facilitando o despejo, por isso que eu falei que as últimas mudanças, elas foram mudanças que vieram beneficiar o locador, só que elas não surtiram o efeito esperado lá na lei do inquilinato, essa proteção que se esperava de acordo com essas modificações. O que aconteceu em 2009? A lei determinou que era possível despejo por falta de pagamento em contrato sem garantia e existiria um procedimento mais célere, mais rápido. Então, se eu não colocasse nenhuma modalidade de garantia, a gente vai ver que são 3 possíveis, sendo que tem uma quarta, 3 possíveis aí com essa quarta nos contratos de inquilinato. Se eu não colocasse nenhuma garantia, significaria que a retirada do inquilino que deve seria mais célere, seria mais rápida. Eu costumo falar que é engraçado, mas aí eu tenho que pensar no direito de moradia, que é um direito constitucionalmente garantido. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa deve, simplesmente está devendo, não vai pagar, beleza, chama-se o policial, se a pessoa não quiser sair por conta própria, ou então até o próprio proprietário, ele faz ali o que seria para a gente considerado como sendo vingança privada. O fato é que nós temos a polícia retirando pessoas que são devedoras, né? No Brasil, nós temos que ter um processo, então, por conta do direito, principalmente de habitação, e o processo vai tramitar no judiciário. Quem quiser colocar alguém que deve para fora, deve entrar com uma ação de despejo.
Então, o despejo por falta de pagamento em contrato sem garantia, possibilidade de haver apenas uma purgação de mora em juízo no prazo de 24 meses. O que é purgação de mora, gente? Se eu estou devendo e eu sou chamado numa ação executiva, uma ação que vai ao meu patrimônio para eu realizar o pagamento daquela relação obrigacional, eu posso purgar a mora. O que é purgar a mora? Fazer o pagamento, depositar o valor ali no processo e extinguir aquela relação processual. Eu posso, então, realizar isso também nas relações de inquilinato. Mas eu só posso agora, ao invés de sempre ser chamado, pagar, chamado, pagar, chamado, pagar, eu só posso fazer purgação uma vez a cada 24 meses. O que significa isso? Se eu já fiz uma purgação, já paguei e eu volto a dever, possivelmente aquele processo vai continuar, aquela ação de despejo vai continuar e aquela pessoa devedora vai sair daquela relação de inquilinato. Direito de preferência na aquisição do imóvel, também chamado de preempção, de novo, preempção. A preempção, gente, ela significa que se você for dono de um imóvel, esse seu imóvel está locado. Além disso, esse seu imóvel está registrado no cartório de registros de imóveis, significa que para que eu aliene, para que eu venda aquele imóvel, eu preciso dar direito de preferência ao meu locatário. Como é dar direito de preferência ao locatário? Eu mando uma carta para ele. Querido locatário, estou vendendo este imóvel pelo preço X em condições Y. Você quer comprar? Sim? Não. Não quis? Beleza, posso oferecer no mercado. Eu tenho que ter cuidado, sabe por quê? Eu só posso oferecer no mercado nas mesmas condições que eu ofereci para o meu inquilino. Se eu for modificar as condições do imóvel para o meu inquilino, eu sou obrigado a novamente comunicá-lo das novas condições. Então, preste atenção que isso é muito sério. Então, gente, o direito de preempção pressupõe que você é obrigado a comunicar ao seu inquilino que você está vendendo, o modo que está vendendo. Se você for vender de um modo diferente, um modo melhor, você é obrigado a comunicar novamente, saber se o seu inquilino aceita aquelas condições. Cuidado, sabe por quê? Se o inquilino fica sabendo que você vendeu a um preço mais baixo, em condições mais vantajosas, ele pode depositar o preço daquele valor e ficar com o imóvel para si, ok? Muito cuidado com isso. Indenização por benfeitorias necessárias úteis. Beleza. O que é, primeiro, benfeitoria, gente? Benfeitoria é uma despesa ou uma obra necessária para conservar, e aí nós temos as benfeitorias necessárias, ou ampliar a utilização de determinado bem. Então, de novo, as benfeitorias são despesas ou obras realizadas para conservar ou para ampliar a utilidade. Se é para conservar, ela é chamada de necessária. Se é para ampliar a utilidade, ela é chamada de útil. Beleza. E o que eu vou, então, indenizar? As benfeitorias necessárias, e elas são independentemente de autorização, e as úteis que são autorizadas. Agora, a gente presta atenção. Se o seu contrato não fala nada, eu tenho o próprio Código Civil que fala que as benfeitorias necessárias e úteis serão indenizadas. Então, no silêncio do contrato, vamos para o Código Civil. Impossibilidade de se exigir mais de uma garantia. Então, eu já falei para vocês que eu tenho como garantia. Vamos lá, mostrar aqui as garantias para vocês. Vamos primeiro apagar isso tudo. Eu tenho a possibilidade de caução. O que é caução? Eu antecipo um valor. Geralmente no mercado se exige que você entregue como caução 3 meses de aluguel para o seu locador. O que significa isso, gente? Muita calma nessa hora. Por quê? Porque o pessoal confunde demais isso aqui. Se isso aqui é uma caução, isso aqui é uma garantia. Se eu pagar todo o meu aluguel, se eu, então, realizar o meu contrato da melhor maneira possível, essa garantia, ela volta para o locatário. Então, eu entrego 3 meses antes, quando eu cumpro o final do meu contrato de locação, o locador é obrigado a devolver a caução para o locatário. Então, é apenas uma garantia, eu não estou antecipando o aluguel.
Fiança. Olha o fio do bigode. Fiança, gente, eu vou ampliar os patrimônios em que eu vou fazer a minha vingança privada. Como assim, Gustavo? Ao invés de ser só o patrimônio do inquilino, o patrimônio do locatário, o locatário vai chamar outras pessoas que vão colocar o seu patrimônio. Então, ao invés de ter um patrimônio, eu vou ter mais de um patrimônio, o patrimônio do locatário e do fiador, para a solução de possíveis descumprimentos contratuais naquele contrato de locação. Então, geralmente eu tenho aí o pedido de uma pessoa com imóvel, outra pessoa sem imóvel, então aí é outra modalidade de garantia. Eu tenho, muito comum, o chamado seguro fiança. Alguém quer fazer uma pergunta, gente? Então, seguro fiança, eu vou contratar um seguro, em caso de não pagamento, a seguradora paga para o locador um valor. Além disso, é possível que eu, então, faça uma caução. Então, ao invés de pagar em avanço, eu faço uma caução em títulos de capitalização. O fato é que, perceba, eu não posso exigir várias modalidades ao mesmo tempo. O que acontecia antes? Eu pedia calção, eu pedia fiador, era uma maravilha, né? Hoje, eu vou exigir uma só modalidade de garantia nesse contrato, ok? O que é muito bom para o locatário, o que é ruim para o locador. Vedação do locador de reaver o imóvel durante vigência do contrato por prazo determinado. Então, se o seu contrato é por prazo determinado, geralmente 2 anos e meio ou 30 meses, o locador, o dono do imóvel, não vai reaver aquele bem em regra. É possível, e aí a própria lei vai orientar, falando o seguinte, é possível que se chama de denúncia cheia. Isso é, em havendo determinados motivos que a própria lei prescreve, como, por exemplo, utilização para moradia própria, ampliação, pedido do poder público de verificação e ampliação, é possível que você peça o imóvel de volta. O que não pode acontecer é você falar que está pedindo para alguma coisa e jogar imediatamente no mercado para ampliar o preço. Isso não é possível. Lei de responsabilidade fiscal. Para que uma lei que fale sobre responsabilidade fiscal? Porque os nossos administradores eram totalmente irresponsáveis. Então, os administradores contraíam empréstimos, deixando dívidas aos sucessores, e os sucessores tinham que pagar. Então, eles se preocupavam muito em arrecadar os valores que tinham que arrecadar a título de tributos, eles se preocupavam de realizar os pagamentos. Para realizar os pagamentos, eles realizavam empréstimos, e a partir daí, o problema era transferido para os administradores que viessem no futuro e não para aquela pessoa que estava saindo ali daquele cargo. Então, a relevância da lei de responsabilidade fiscal é justamente esse controle sobre gastos públicos, promovendo transparência e limitação desses gastos aos valores arrecadados a título de tributos. Então, só lembrando, gente, o que vai, em regra, fazer com que a entidade pública funcione, então, injetar dinheiro no tesouro daquela pessoa jurídica de direito público é, como regra, o tributo. Só lembrando, nós temos 5 tributos, nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, outras contribuições e a coisa mais esquisita do mundo que se chama empréstimo compulsório, vocês vão ver lá no direito tributário. Então, o fato é que, ao invés de eu obrigar minha população a pagar tributo para sustentar aquela pessoa jurídica de direito público para que ela realize as suas finalidades, eu simplesmente fazia empréstimos, eu ia buscar dinheiro em outras pessoas jurídicas de direito público que me antecipavam certos valores e eu deixava uma pessoa jurídica quebrada para o meu sucessor. Então, controle sobre gastos públicos, promovendo transparência, limitação dos gastos, determinação de metas fiscais envolvendo receitas e despesas, incluindo inclusive despesas de capital,
Deveriam ser elaboradas valorizando planejamento e gestão financeira com o intuito de estabilizar a economia, atrair investimentos para o país e consolidar o plano real. A lei orçamentária ela tinha que ser cumprida, então a lei orçamentária anual, LOA, determina o orçamento, estimando receitas, pois não há certeza, já que a arrecadação depende de fatores externos, e fixando despesas. Gente, eu não estou falando cumprir, você era obrigado a cumprir todas as suas despesas, você era obrigado a arrecadar tudo aquilo, era tudo estimativa, era um orçamento. O ente público, então, tinha condições de prever os gastos públicos, colocar ou fazer a previsão de que valores ia gastar. A lei orçamentária tinha que ser compatível com a, ou tem, né? Desculpa, a lei ainda continua existindo, ela tem que ser compatível com a lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias tem que ser compatível com o plano plurianual. Então, eu tenho várias leis que acabam se imbricando e eu tenho que ter uma lei conversando com a outra, tudo tem que estar muito alinhado e o que é mais importante, o administrador, o ordenador de despesas, ele tem que cumprir orçamento, lei de diretrizes orçamentárias e plano plurianual. Possibilidade de renúncia de receitas, mas para renunciar a receitas, eu teria que ou mostrar que eu vou aumentar a minha arrecadação, ou mostrar que não haverá impacto no meu orçamento. Então, gente, ou não vai ter impacto a partir daquela renúncia, imagine-se principalmente em benefícios fiscais para alguém, então benefícios fiscais geralmente para empresas, para comércios, e que, em dando esses benefícios, não haveria impacto, ou, além de não haver impacto, não haveria, aliás, haveria a instituição de medidas compensatórias. Eu tiro de um lado, eu posso colocar do outro. Eu dou benefício para empresas, eu aumento o tributo de outros contribuintes, como possibilidade. Traz limitação à despesa total com pessoal, então, para evitar um inchaço da máquina pública, haveria limitação, haveria um máximo de endividamento com folha de pessoal, também lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, gente, lei o Brasil tem, a gente precisa implementar, a gente precisa cumprir as leis que a gente tem. Código Civil. O Código Civil, então, a nossa Lei 10.406, ele é a chamada Constituição do Homem Comum. Ele vai trazer as relações mais perto da gente, mais importantes, ele vai trazer relações obrigacionais, contratuais, de família, de direitos reais, aí nós temos posse de propriedade, e vai tratar de prescrição e decadência, por exemplo, quem é sujeito, etc. Beleza. O Código Civil, a grande crítica dele é que é um código que nasce antigo. É um código, então, que começou a tramitar lá na década de 80, pessoas falavam de década de 70, então, década de 80, e que teve como relator ali o Miguel Reale. Esse código, depois da aprovação da Constituição, ele volta a tramitar, sendo aprovado, então, em 2002, começou a ser imposto à população em 2003. Crítica, então, ele avançou muito, mas ele poderia ter avançado muito mais. Ele não avançou o que ele poderia. Então, olha ali, parte da doutrina vai falar que o código, pelo seu caráter conservador e ter nascido obsoleto, em alguns pontos ele não avançou como deveria por conta justamente dos avanços tecnológicos. A pesquisa do que se chama de biodireito ou bioética, questões de DNA, de clonagem, de barriga de aluguel, de parto assistido, então, várias questões que já poderiam ter sido colocadas no código não foram colocadas e ficaram sem a adequada normatização. Será que eu posso pagar uma barriga de aluguel? Posso pagar alguém para gerar o meu filho? E se essa pessoa quiser ficar com o filho, que discussão, como é que a gente vai resolver? Então, tudo isso já poderia ter sido incluído no nosso código, já era um assunto muito antigo, a gente tem até novela da Globo tratando desse assunto lá atrás, e nós não temos o código falando sobre isso. Houve avanço inegável? Houve. A gente tem um código de 16, que era um código patrimonialista, de novo, patrimonialista, ele pensava principalmente no patrimônio. Nós temos um código que avança para a existência. Então, o Código Civil de 2002 é um código existencialista, ele pensa primeiro na pessoa, para depois pensar no patrimônio da pessoa. Óbvio que ele trata do patrimônio, gente, óbvio que eu vou ter ali disciplina da propriedade, mas
ele começa a pensar muito mais no ser do que no ter. Ele substitui o vocábulo homem por pessoa, por quê? Por conta da igualdade entre gêneros. Então, a Constituição ela começa a ser respeitada aqui, homens e mulheres são iguais. Uma igualdade não meramente formal, mas tenta-se uma igualdade material. Na família isso é muito importante, porque ao invés de eu ter o cabeça do casal, e aí nós temos religiosamente essa ideia até hoje, mas do ponto de vista do código existe uma sociedade conjugal. Homens e mulheres que estão nessa sociedade conjugal são iguais, existe um equilíbrio entre os dois. Eles têm que chegar num acordo acerca da administração da vida daquela unidade familiar, acerca da determinação se os seus filhos vão fazer questões A, B ou C, se vão estudar na escola A, B ou C. Então, tudo isso foi algo de inovador do nosso código, ok? Os meus semoventes estão impossíveis. Propriedade, a propriedade e o contrato passam a ter que cumprir a função social. O que é função social, gente? O meu contrato nem a minha propriedade, quando da minha utilização, eles podem ofender a sociedade. Então, a minha propriedade, a minha utilização tem que ser uma utilização que não ofenda a sociedade, não ofenda, no caso de propriedade, segurança, saúde, sossego, dos meus vizinhos principalmente, mas também de toda a população. E os meus contratos, eu não posso pretender causar dano com esses contratos. Então, na propriedade, seu uso deve atender aos interesses da coletividade, não apenas do proprietário. No contrato, liberdade para contratar, reforçando a ideia de proteção da dignidade humana. Ainda no Código Civil, eu tenho o princípio da boa-fé, que ele ganha dois contornos: a boa-fé chamada de boa-fé objetiva e a boa-fé chamada de boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva é aquela que todo mundo conhece. A pessoa está com má intenção, beleza. Isso é a chamada boa-fé subjetiva. A fulana agiu de má-fé, fulano deu tombo no outro. Então, isso é a chamada boa-fé subjetiva. Aquela pessoa tem a intenção de causar dano a outra pessoa. E o que é a boa-fé objetiva? É você, então, ter o dever geral de probidade, lealdade e ética. Você atuar nas relações jurídicas civis das pessoas com ética. Você não querer causar prejuízo às outras pessoas nas suas relações de direito civil. Então, a boa-fé objetiva, ela está lá nos direitos e obrigações. Quando eu realizo contratos, principalmente, eu não posso pensar em causar prejuízo. Os contratos, em regra, são para ser cumpridos, princípio pacta sunt servanda. E ela se diferencia da boa-fé subjetiva, porque, sim, a boa-fé subjetiva é ligada à intenção do agente, à vontade do agente. O agente, então, quer prejudicar alguém, ou o agente sabe de um motivo que existe ali naquela relação, para que aquela relação não tenha continuidade. Então, por exemplo, eu entro num imóvel, eu verifico que esse imóvel está com uma porta, essa porta está trancada a cadeado, eu vou lá, rompo aquele cadeado e entro ali naquela casa. Eu estou de boa fé ou de má fé na minha relação de posse com esse imóvel? Se eu sabia que existe um motivo me impedindo, eu estou de má fé. Se eu estou de má fé com relação àquele imóvel, eu poderei ser punido e o código vai trazer em determinados momentos punição para aquelas pessoas que estão de má fé. No direito de família e sucessões, igualdade entre cônjuges, então homem e mulher são iguais, lembrando que agora nós temos homem e homem, mulher e mulher, então nós temos agora a possibilidade de eu ter pessoas de mesmo sexo compondo famílias, seja através de uniões homoafetivas, seja através de casamento. Então, nós temos, não por conta do código, isso foi uma decisão judicial, o código trouxe igualdade entre os cônjuges, não havendo então a possibilidade nem a determinação de eu ter desigualdade. Então, homens e mulheres iguais, sociedade conjugal, todos, então, tendo o mesmo patamar de decisão. Beleza. Uma outra coisa que a gente tem que entender também é que filhos
são sempre iguais. Então, se eu tenho um filho dentro do casamento, se eu tenho um filho fora do casamento, os dois filhos são iguais para aquela pessoa que é pai daqueles filhos. Eu não tenho mais o chamado filho bastardo, isso não existe. Então, o filho é tido fora do casamento e esse filho tem menos direitos do que os outros, ou então ele nem é reconhecido como sendo filho daquela determinada pessoa. Então, isso não mais existe no nosso Código de 2002. Além disso, o cônjuge ele entra na linha de sucessão necessária, ele é um herdeiro necessário, ele em conjunto com os descendentes ou os ascendentes, ele vai herdar também do decújos. Então, isso é uma modificação trazida pelo seu Código Civil. Além disso, nós temos o Código Civil unificando o direito civil com o direito empresarial. Então, nós temos a revogação, na verdade, uma derrogação, porque foi parcial, da parte geral do Código Comercial, e aí nós temos a manutenção da parte especial. Então, a teoria da empresa, ela é consolidada nesse Código Civil de 2002. Também tem uma mudança paradigmática, uma mudança de modelo. O modelo lá empresarial, ele se calcava na teoria dos atos de comércio. O que é a teoria dos atos de comércio? Nós temos, então, que as pessoas que realizam determinadas atividades, que são chamadas de atos de comércio, elas seriam consideradas comerciantes. Agora, toda aquela pessoa que se organiza pessoas e meios de produção para atingir determinado fim, é considerado empresário. Então, houve uma mudança de modelo na área de direito empresarial a partir da Lei 10.406. O Código Civil, além disso, unifica, então, pontos de direito civil empresarial, isso a gente já falou, notadamente as relações de direito obrigacional. Relevância, então, derrogação da parte geral do Código de 1850. Olha aqui que interessante. De quando que é o Código Comercial? 1850, uma lei bem antiga, mas uma lei válida, que gera eficácia, é vigente, só que com a unificação a sua parte geral foi embora. Já falamos que a parte especial continua e nós temos aí subramos do direito empresarial como obrigações e contratos, possuindo regramento próprio, então, não estando presentes no Código Civil. Então, por exemplo, o contrato de franquia tem lei própria, se tem lei própria, vai seguir aquela lei própria, vai continuar seguindo aquela lei determinada. Lei de recuperação judicial e falência. Também mudança paradigmática, gente. Como assim mudança paradigmática? Teoria da conservação das empresas. Mas eu vou conservar todas as empresas? Não. Agora, verifica-se em caso de dificuldade, e aí a própria lei vai falar qual é o caso para eu levar para recuperação, qual o caso para eu levar para falência, mas o fato, geralmente, que a gente vai identificar é o não pagamento das relações obrigacionais. Não pagando as relações obrigacionais, eu posso ser eletivo, digamos assim, eu posso me enquadrar em casos de recuperação judicial de falência. O que vai diferenciar uma da outra? É a possibilidade de continuidade da empresa. Então, para que uma empresa entre em recuperação judicial, vai ser feito um plano de recuperação, vai ter a ampla participação dos credores, sim, porque imagina o seguinte, eu tenho uma empresa que está com problemas de solvabilidade, ela não está pagando. Não estando pagando, significa que eu preciso do credor para concordar com a tentativa de recuperação daquela empresa, que se recuperar a empresa, possivelmente ele vai receber. Tá. O fato é que, para recuperar a empresa, ela tem que ter viabilidade. Se a empresa não tiver viabilidade, então se isso for verificado de pronto, da não viabilidade da empresa, ela entra em processo de falência, caminhando para extinção. Então, gente, ela ou será recuperada se ela tiver viabilidade, ou já passará para procedimentos de extinção aqui na falência. Então, princípio da preservação da empresa, auxiliando superação de dificuldades financeiras, recuperação judicial, protegendo
os que dependem da empresa, substituindo a concordata, que era apenas uma concessão de prazo. Recuperação judicial com maior participação dos credores, que possuiriam um papel ativo no procedimento, e inclusive aprovação de plano de recuperação. Então tem uma maior participação, não é só dilatar o prazo. Eu vou ter a verificação dos credores da situação da empresa e se eles concordam ou não com o plano para que ela seja recuperada. Finalidade da recuperação, manter a empresa ativa. Mantendo a empresa ativa, eu mantenho os empregos. Então, eu tenho todo um benefício por manter a empresa funcionando. Conciliando, então, interesses de credores e devedores, que vão fazer concessões mútuas e vão cooperar para a continuidade da empresa em recuperação. Existe prestação de contas, isso também lá na falência, também aqui na recuperação. Prestação de contas aos credores, ao Ministério Público, ao administrador judicial, responsável por fiscalizar as atividades do devedor, cumprimento do plano de recuperação, devendo ser apresentado ao juiz relatório mensal. Além disso, gente, ou rejeitado o plano de recuperação ou a empresa não tem possibilidade, falência. O que é a falência? É justamente esse procedimento para extinção da empresa, isso é, liquidação dos ativos. Eu vou vender os ativos, eu vou transformar em dinheiro o patrimônio da pessoa jurídica. Transformando em dinheiro, eu vou tentar quitar o maior número de dívidas, o maior número possível de obrigações daquela pessoa jurídica, e a partir daí eu vou extinguir. Acabou o dinheiro, paguei o que era possível, vamos extinguir aquela pessoa jurídica. Regulamenta desculpa, gente. Então, essa é a Lei de Recuperação Judicial e Falência. Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015. O novo Código de Processo Civil, ele é também uma mudança de paradigma, ele é um entendimento de que o processo não é um fim em si mesmo, que o processo tem regras, mas que ele tem uma finalidade de se chegar a uma solução de um conflito que é apresentado ao judiciário. Então, a pessoa que tem uma pretensão que foi resistida pode exercer o seu direito de ação. O que é o direito de ação? É um direito de buscar uma solução de um conflito nas mãos do judiciário. O judiciário, então, tem que resolver aquele conflito. A finalidade principal da ação é resolver um conflito, é sentenciar. Beleza. Mas, Gustavo, sempre o judiciário vai fazer isso? Sempre ele fez isso? Não, às vezes ele se perdia aí nas próprias regras. Então, a mudança de paradigma aqui no novo Código de Processo Civil é justamente pensar que o processo é um instrumento para se chegar numa sentença e não um fim em si mesmo. Então, eu vou tentar preservar ao máximo a relação processual, sempre que puder consertar algo que esteja irregular para que eu avance até a sentença, é permitido ao juiz, é dado um prazo, mas se a pessoa insistir em não fazer a regularização, infelizmente aí ao juiz não existe outra possibilidade a não ser ou encerrar o processo em julgamento de mérito ou sentenciar de maneira contrária àquela deficiência da parte que apresentou aquela deficiência em juízo. Então, o novo Código de Processo, ele regulamenta o processo judicial civil, ele é aplicado de maneira subsidiária aos processos eleitorais, trabalhistas, administrativos, tributários. Então, o Código de Processo Civil ele é uma legislação subsidiária. Primeiro, eu vou nos procedimentos principais, isso é, relação trabalhista, CLT. Tive uma dúvida lá, a CLT não me responde, venho aqui para o Código de Processo Civil que ele vai me responder. Tem o Código Eleitoral. O Código Eleitoral fala da tramitação das ações na Justiça Eleitoral. Falhou, não tem uma informação, tem uma dúvida que não encontra solução no Código Eleitoral, venho para o Código de Processo Civil, assim por diante. O novo Código de Processo Civil, ele reconhece que o processo não é a única maneira, o único modo de solucionar conflitos existentes na sociedade. Então, o novo Código de Processo Civil, ele incentiva o que se chama de sistema multiportas. Guarda que esse nome é bonito, hein? Sistema multiportas, ou meios alternativos de solução de conflitos. Tá, você já ouviu falar sobre isso. A gente está falando de conciliação, a gente está falando de mediação, a gente está falando de arbitragem, como métodos que não um método processual para solucionar o conflito. Aliás, gente, o processo é em si um método de solução de conflitos.
E aí eu posso usar outros métodos de solução de conflito para chegar à solução daquele conflito específico. Então, incentivo os meios alternativos de solução de controvérsia, focados na autocomposição do litígio, conciliação e mediação, principalmente. Compatibilização com os princípios constitucionais, notadamente com contraditório, ampla defesa e celeridade processual. Só lembrando, gente, que o princípio contraditório e ampla defesa não é um princípio exclusivo do processo. Nas relações privadas, eu vou usar também contraditório e ampla defesa, que é o caso de uma associação querendo eliminar um associado seu. Seu associado, ele ofendeu os estatutos, ele ofendeu os contratos sociais, só que ele tem direito à defesa, ele tem direito a contraditório, ele tem direito à ampla defesa. Beleza. Então, os princípios de contraditório e ampla defesa, eles são elastecidos no novo Código de Processo Civil. Artigo 1º da Lei 13.105, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Então, o novo Código de Processo regulamenta... Ah, não, a gente voltou, gente, desculpa, estou voltando. Nós temos valorização também da jurisprudência. Então, apesar de nós sermos de origem romano-germânica, a jurisprudência ela avança em importância, principalmente porque a jurisprudência é a sede de interpretações acerca de relações jurídicas. Então, hoje em dia, há uma valorização muito maior da jurisprudência. Eu tenho a possibilidade de improcedência liminar de pedidos e demandas repetitivas, e eu tenho também a possibilidade de admissibilidade de recursos. Ela está muito mais complexa, eu tenho que mostrar, inclusive, que aquele recurso ele transcende a minha causa, ele é importante para todas as pessoas em determinados recursos, como, por exemplo, recurso especial e extraordinário. Então, a jurisprudência vem sendo valorizada. E, só lembrando também, eu tenho ampliação dos poderes do juiz relator, se eu estou falando de colegiados. Então, em havendo colegiados, foi dado maior força para o juiz que toma pé inicialmente no processo, e ele pode verificar se aquele processo ofende uma súmula, se ele ofende decisão de tribunal superior, e pode-se extinguir o processo por conta desses fatos. Lembrando também que o novo Código de Processo Civil ele vai tratar muito da colaboração entre os sujeitos processuais. Então, as pessoas do processo, elas têm que colaborar para se chegar à solução do conflito. É uma das marcas desse código. Então, diferente do outro, que antagonizava as partes, esse código, ele determina nas suas normas que as partes colaborem para chegar até a solução. Então, eles não podem agir de má fé, eles podem realizar o que se chama de negócio jurídico processual, e dentro desses negócios jurídicos eu posso até ter o que se chama de calendarização, isso é, fazer uma espécie de procedimento específico daquelas partes envolvendo o juiz, se aprovado, vai vincular as partes juiz, mas haverá sanção apenas para as partes que, não cumprindo aquilo que determinado no calendário, determinado pelas próprias partes, estarão em cursos em preclusão, e se o juiz descumprir aquilo que é determinado pelas partes, nós estaremos falando de nada, porque não existe sanção para o juiz. Se não existe sanção para o juiz, significa que não haverá punição. Convergência dos sistemas jurídicos romano-germânicos, sim, nós somos, então, do sistema chamado civil law, nós damos preponderância para a lei, mas cada vez mais valorizamos a jurisprudência, porque a jurisprudência significa interpretação das relações jurídicas, principalmente pelos tribunais superiores, que podem ser, ou então em alguns casos devem ser, é obrigatória, o atendimento dessas súmulas, como é o caso da súmula vinculante. Possibilidade, então, de negativa monocrática de provimento pelo relator, já falei isso para vocês, então tentei falar, não sei se me fiz muito claro, houve maior poder para o chamado juiz relator. Em havendo uma turma no tribunal, é aquele juiz que recebe inicialmente o processo,
que vai dar o seu parecer, vai fazer a sua relatoria sobre aquele caso, e depois aquele caso vai à votação dos demais membros da turma. Então, eu tenho a possibilidade negativa monocrática, então o próprio juiz monocrático recebeu, olhou, às vezes ele nem precisa mandar o caso para a turma, ele ali mesmo na porta, naquele juiz inicial, já manda embora aquele processo. Então, possibilidade de negativa monocrática, ele mesmo, sem colocar para os seus colegas a possibilidade de extinguir aquele processo, fundamentado em súmula do STF, súmula do STJ ou do próprio tribunal, acórdão proferido em sede de recursos repetitivos. Os recursos repetitivos são uma novidade que nós temos de um período de massificação, então, processos muito iguais, eu posso pedir para subir o modelo, para servir de paradigma, julgar aquele modelo junto com outros, e a partir daí, todos os processos semelhantes vão seguir a mesma sorte daqueles recursos. Algo que é da common law, é a geração de precedentes, é a geração de stare decisis aqui no Brasil. Então, acordo preferido em sede de recursos repetitivos ou com base em entendimento decorrente de incidente de resolução de demandas repetitivas. Caráter pós-positivista do CPC, lógico, gente, a gente acabou de falar que ele está dando uma preponderância, dando mais importância para a jurisprudência. Então, ele está se afastando daquela noção legalista, ele está afastando da noção que a lei é a fonte principal do direito, ele está permitindo que outras fontes colaborem na solução de conflitos sociais. Defesas do réu devem ser apresentadas em contestação, então eu posso, inclusive, reconvir na minha contestação, só lembrando que o que se tentou com esse novo Código de Processo Civil foi eliminar espaços mortos, foi eliminar prazos que seriam prazos desnecessários no processo. Então, ao invés de eu ter 2 documentos apresentando a defesa do réu, já vinham funcionando em juizados especiais, eu apresentar uma defesa e nessa mesma defesa eu produzi o que se chamava de pedido contraposto. Então aqui eu posso apresentar a contestação e no mesmo texto da contestação eu pedir aquela providência jurídica para mim, o que seria a reconvenção. Regulamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, já falamos sobre ele mais cedo no Código de Defesa do Consumidor, mas agora ele tem um procedimento próprio, ele tem um incidente que vai ser regulado pelo próprio Código de Processo Civil, e aí nós finalizamos e vamos para a situação problema. Gente, até agora, alguma questão? Aí você fala, mas Gustavo, é tanta coisa, é tanta lei, a gente vai ver, vai aprofundar posteriormente. Isso é verdade, gente. A gente está dando os highlights aqui, o que há de mais importante nessas leis que foram estabelecidas pós-Constituição de 88. Aí uma pergunta só para ver se você estava atento, se você não dormiu, se você não foi assistir novela e deixou ligado só para o seu professor ficar feliz. O juiz da primeira vara civil da comarca de Belo Horizonte, ao perceber que o número de acordos realizados em audiência de conciliação era baixo, editou a seguinte ordem para a Secretaria da Vara. É vedada a realização de audiências de conciliação para que haja maior celeridade processual. Essa determinação que veda a conciliação vai ao encontro ou vai de encontro ao novo Código de Processo Civil? Por favor, respondam para mim. Alguém? Fernanda, Matheus, Carlos? Eu acho que vai contra o novo Código Processual Civil. Por quê? Porque, eu não vou saber explicar assim. Vai do seu jeito. Meu Deus. É porque é melhor você ter uma conciliação, diminui, não é que diminui, mas se você tem uma conciliação entre as partes, não vai precisar se estender o julgamento, essas coisas, o custo vai ser menor.
Também. Mas lembra que eu falei que havia uma predominância do sistema multiportas? Então, que o processo não seria o único, que haveria um incentivo a modos alternativos de solução de conflito? A conciliação é um dos modos alternativos de solução de conflito. Sendo assim, nós temos que incentivar a conciliação e não desestimular, como está fazendo esse juiz aí da primeira vara civil. Ok? Gente, finalizamos então o nosso 4.3. Oh, maravilha! Semana que vem, então, nós encerramos o nosso assunto. Olha que legal, olha que delícia.